que veio a este culto, independente de quem ia pregar, quem ia cantar, mas que veio para adorar, bendizer ao eterno Deus. Eu louvo ao Mestre pela sua vida. Antes de começar a ministrar, coloque a mão sobre o seu peito, assim como eu faço com a minha. Diga a Deus: hoje eu vim te adorar e também ouvir a tua voz. Fale comigo, Deus, e se eu não entender, insista, mas fale comigo. Amém. Queridos irmãos, o texto que ora acabamos de ler, o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, ele é um texto bastante conhecido da igreja, e aproveitando que ele já é conhecido, eu quero economizar aqui esta noite um pouco de tempo, mas prometo entregar tudo que o Senhor colocou no meu coração para as vossas vidas aqui essa noite. O capítulo 4 de João, ele é conhecido por alguns motivos, além de ser um texto bíblico. O capítulo 4 de João, ele vai falar sobre ações, palavras e atitudes do nosso bom mestre Jesus. O capítulo 4 de João, ele vai falar também sobre a prostituta e o profeta. Ele vai falar sobre a cultura judaica e a cultura samaritana. O quarto capítulo de João, ele vai falar sobre a fonte do homem e a fonte divina. O quarto capítulo de João, ele vai falar também nos textos, nos versículos ora lidos, sobre o Pai, o Filho e o Espírito, e também sobre verdadeiros e falsos adoradores. Quem me ouve por bondade, diga glória a Deus. O início do capítulo, os irmãos vão observar que o versículo 3 diz que era importante para Jesus ir outra vez da Judeia para a Galileia, mas observe que o texto diz outra vez. O versículo de número 4 diz que era necessário para ele, para Jesus, passar pela área geográfica de Samaria. Porque o versículo 3 diz que é outra vez e o versículo 4 diz que era necessário, então isso indica que não era a primeira vez que Jesus fazia aquele percurso, aquela trajetória, mas porque em vezes anteriores, porque o mestre não passara pela região de Samaria. Aí a gente escuta, vem no culto e sempre ouve a mesma história, que judeu e samaritano não comungam, não se falam, não gostam um do outro. Isto é o preconceito judaico que está perdurando nos corações dos judeus, porque samaritano e judeu não se falam, não conversam. Para quem não sabe, a origem samaritana é quando o poder da época, a Síria, depois que o reino de Israel fora dividido, a Síria vai tomar o reino norte, Israel, e vai trazer a cativo como escravo. Só que eles são um pouco diferentes da Babilônia. Eles pegavam os seus escravos, colocavam para habitar junto com escravos de outras regiões, que era para ali eles casarem, coabitarem, e é uma forma deles quebrarem a história, a moral e a religiosidade
cultural de Israel. E aqui vai nascer os samaritanos, judeu casando-se com estrangeiros, é aqui que flui os samaritanos. Agora os judeus do Reino Sul, Judá, os judeus da genética ligada direto ao pai Abraão, vão entender que os samaritanos não merecem a promessa do pai. Os samaritanos não são dignos das promessas de Iavé ou Jeová, como você queira pronunciar, porque eles têm genética estranha, eles têm DNA estrangeiro, e aqui vai perdurar, crescer o preconceito judaico para com os samaritanos. É por isso que o texto diz: outra vez ele ia da Judeia para a Galileia. Ele havia passado mais vezes, algumas vezes anteriores, mas os discípulos não permitiram que o mestre passasse por Samaria. Mas os discípulos andam com Jesus, os discípulos aprenderam com Jesus, e porque eles estão deixando o preconceito reinar nos vossos corações, Bíblia, é porque os discípulos só entram na graça depois que Jesus passa pelo Calvário. Então eles ainda estão na lei, a lei é preconceituosa. É por isso que Jesus está passando próximo a alguém que precisa de uma palavra, mas o preconceito judaico é tão grande que eles mudam a trajetória. E para quem gosta de Bíblia, já observou que no mapa, lá nas últimas folhas da sua Bíblia, que para ir para a Judeia ou para a Galileia, tinha que passar por Samaria, porque Samaria está entre os dois povoados. Mas o preconceito dos judeus era tão grande que eles pegavam um desvio, pastor Fábio Cruz, era tão grande que eles pegavam um desvio pela direita. Olha depois na sua Bíblia, aprenda a ler Bíblia, busca a Bíblia. E eles corriam o risco de serem assaltados, picados por víboras, mas eles preferiram correr o risco do que se deparar, ficar de frente com um samaritano. É por isso que o versículo 3 diz outra vez, mas o versículo 4 diz, era importante para ele. O versículo 3 diz do preconceito, mas o versículo 4 diz, ele quebra o preconceito. Você não entendeu? Eu vou simplificar para ver se melhora esse glória aí, irmão. Isso aqui é festa, irmão, por amor de Deus, para ficar bonito no DVD. O homem te desvaloriza. Congresso de missões, irmãos. O homem não te dá valor. O homem diz, ele não presta, não chega a lugar nenhum. Mas Jesus foi com a tua cara e está indo na tua direção. Vou repetir de novo, se não melhorar a glória eu vou ter que voltar para casa. O homem não dá nada por você, mas Jesus já foi com a tua cara e está indo na tua direção. Aí o texto diz, continuando Bíblia, que ele vai chegar na área geográfica de Samaria. Versículo 5 diz que ele estava cansado e sentou-se à beira de um poço, poço de Iacobe ou Jacó, como tu quiseres pronunciar. Os discípulos foram comprar alimento. É meio-dia, e quem é que vem para tirar água? Uma prostituta. Mas a rixa era tão grande que não é ela que direciona a palavra. Ela poderia talvez ganhar alguma coisa com ele, chavecar Jesus, mas pela roupa ela percebe que ele é um judeu e ela não vai falar nada com ele. É ele que direciona a palavra a ela. Meio-dia, cantou Matos Lima. Por que meio-dia? Porque é a hora que o sol está rachando o crânio,
É a hora que o sol está pelando, está gerando na sua pele um câncer. Era um castigo que os samaritanos davam às prostitutas. Meio-dia, pastor Fábio Cruz, meio-dia. Elas iriam tirar a água meio-dia do poço, sozinhas. É os preconceitos do samaritano. Judeu, preconceito com o samaritano. Samaritano, preconceito com as prostitutas. É normal do ser humano, sempre tem preconceito mesmo. Mas depois que a gente encontra Jesus, irmão, não tem isso de preconceito. Depois que a gente abraça Jesus, não tem isso de preconceito. Então os samaritanos entendiam que, colocando ela para ir meio-dia, tirar água, era uma forma de castigar ela. Ela estava dizendo: você está pagando pelos teus pecados. Era uma forma da sociedade dizer: nós estamos te rejeitando, mas eu amo meu Jesus. Porque quando a sociedade rejeita, o texto diz: ele estava cansado, sentado. Meu filho, ele pode estar em pé, sentado, mas se ele estiver te esperando, já vale, meu filho, já vale. Arabacaia. Não gosto disso não, mas dê vontade. Pega no ombro dele, sacode. Isso aqui é Atos missionário, meu filho. Sacode o ombro dele e diz: Jesus está te esperando, rapaz. Jesus já está te esperando, rapaz. Alabaia. Ele gostou, né? Só que Jesus vai conversar com a mulher, e a mulher vai dar um canto de carroceria em Jesus. Jesus pede água e ela diz: como pode, sendo tu um judeu, direcionar a tua palavra a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus fala: olha, se tu tivesses o dom de Deus e soubesses quem é que está te pedindo água, ele não ia te pedir, mas ele ia te dar água e nunca mais tu ia ter sede. Aí ela olha para ele novamente e fala assim: mas não tem corda, o poço é fundo. O nosso pai tirou desta água, Bíblia, a fonte de Jacob, tirou desta água para suprir a necessidade da sua família, dos seus filhos, do seu gado. Aí vem a besteira da mulher: por um acaso és tu maior do que o nosso pai Jacó? Olha para esse irmão, olha só, olha assim para ele. Se ele tiver com a cara fechada, é porque ele está bebendo da fonte do homem. Agora, se ele já estiver alegre, é porque ele bebe da água da fonte da vida. O texto está revelando duas fontes: a fonte de Jacob e a fonte de Jesus. Sabe por que a porta ainda não abriu? É porque tu está bebendo da fonte do homem. Sabe por que o milagre ainda não chegou? Porque você está esperando do homem, no homem, criando expectativa no homem. O homem não tem nada a te oferecer. Lembra de Pedro e João? Não temos prata e nem ouro. Ele estava dizendo: nós não tem nada. Nós estamos numa situação crítica financeira, mas faz o seguinte: o que a gente tem aqui, a gente te dá. Palavra, 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 palavra. Eu tenho um recado de Deus para você essa noite. Enquanto você não deixar de beber da água do homem, enquanto você ficar sem entender que crente é dependente de Deus e não do homem, a porta continua fechada. Existia mais de 10 anos que todo dia, ao meio-dia, ela tirava da água, lavava o seu corpo, supria as suas necessidades, mas nunca tinha mudado de vida. Existia mais de 10 anos que ela tirava daquela água, lavava o seu corpo, nunca havia mudado de vida. Mas no dia que encontrou a fonte da água da vida, a mulher falou diferente, a mulher caminhou diferente. Ela passou, baixa o fundo musical, meu filho. Se for dar alguma coisa aqui é na palavra, rapaz. Ei, olha pra cá, meu filho. Enquanto você estiver esperando no homem, não vai dar nada, mas bebe dessa água que tem milagre. A porta abre, o milagre chega.
Deixa eu ver quem está bebendo da água. Deixa eu ver quem está bebendo da água. Da água de Jesus. Alabacalabaxandacandaraia. Parece-me que o menino está cheio de Deus. Deixa o menino pregar. Levanta a mão, profeta, vai. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré que o teu casamento não vai acabar, a tua história não vai acabar, porque tem água. Socorribicalabarabaia sarabacadaia. Indoribicamanto que mandalabaçu. Olha o que Jesus vai falar agora para a mulher. Mulher, eu tenho, mulher, eu me garanto, mulher, eu tenho água. Mas faz o seguinte: vai chamar o teu marido, mulher. Vai chamar teu marido. Por que Jesus está falando isso? Porque ele não tem salvação só para um. Jesus não olhou só teus filhos, Jesus já olhou para os teus pais. Jesus não olhou só para o teu marido, ele já olhou para os cunhados, para os irmãos. Isso aqui é congresso de missões. Pode até me chamar de louco, mas eu vou falar: a tua família não é destinada ao inferno. A crise está grande, mas o céu é nosso, profeta. O céu é nosso. Pega essa palavra, pega essa palavra. Eu vou dar um minuto para tu adorar. Eu vou dar um minuto para tu adorar. Abre a boca, profeta. Aí a mulher vai falar. A mulher vai falar, pastor Fábio Cruz: mas Senhor, eu não tenho marido, vírgula. Agora Jesus vai falar: disseste bem, já passou 5 e o 6º não é teu. Não é teu, não é teu. O que, pregador? Jesus falou isso para a mulher? Falou. Ela deu um tapa nele. Opa, deu nada. O que liberta o homem do pecado é verdade, pastor Fábio Cruz. O que mantém uma igreja avivada é a verdade. Me prova na Bíblia, no texto eu vou provar. O versículo de número 27, se não falha a minha memória, vai dizer que pela palavra dele, ela creu nele. E ela vai dizer: Senhor, vejo que tu és profeta. Não é tua roupa, rapaz, é a tua palavra. Alabaia, alabaia. Eu vou falar de novo. O que tem de crente por aí, dando calor no outro, ele compra e não paga. Aprenda uma coisa, rapaz: é pela tua palavra que a prostituta muda de vida demais. Palavra. Com carinho, olhe para ele que está do seu lado e diga assim para ele: palavra. Não, eu não ouvi, eu quero que você fale, diga palavra. Ele sorriu, né? É porque ele sabe que essa palavra dói, mas faz a gente chegar lá. Jesus revela para a mulher, conversa com a mulher, e agora ele vai falar dos céus, de adoradores. Ela vai perguntar para ele: Senhor, nós adoramos no monte? Não é antibíblico, não. Moisés disse, Deuteronômio capítulo 28, para aqueles que têm e guardam a palavra e adoram no monte, será abençoada a tua casa, a tua fazenda, a tua entrada, a tua saída. Então os samaritanos, eles não estavam contra a Bíblia, adorando no monte. Só que ela vai falar dos judeus que adoram no templo. É errado, pregador? Não, porque quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus desceu, e os velhinhos começaram a dizer: para adorar aqui agora, é para dar glória aqui agora, é isso. Só que Bíblia,
Jesus está falando de um povo, pastora, que não adora só no monte. Versículo 21, ele está falando de um povo que não adora só no templo. Quando ele fala de monte, ele está falando de samaritano. Quando ele fala de templo, ele está falando de judeu. Mas se não é judeu, e se não é samaritano, guairino, quem é esse povo? Bata no peito e diga: Jesus está falando de mim. Jesus está falando de mim. Agora pega no ombro dele, sacode o ombro dele e diz: Jesus está falando de você. Eu não me entendi, pregador, porque judeu é só no templo, samaritano é só no monte, mas esses pentecostais é hoje no templo, é amanhã de manhã no trabalho, é dirigindo o carro, é andando de moto, é ir no monte, é no templo. Adorador de verdade não tem lugar para adorar, porque ele sabe que a gente treina aqui para adorar lá, porque se não adorar aqui, ninguém chega lá. Eu vou dar um minuto para tu adorar. Quem me ouve, diga glória a Deus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Para de mexer no som, por gentileza. Estou pregando. Olha para cá, irmão, olha para cá. Aí o texto vai dizer no versículo 23 que o Pai, eu disse quem? O Pai procura os verdadeiros. Não é a Trindade, é o Pai. Por que Jesus está falando do Pai? Que o Pai está procurando. Ele está procurando porque se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e o Pai está procurando. Está procurando aonde, guerreiro? No meio dessa corrupção, no meio dos vários adultérios por aí, né? Jesus está procurando em meio a esta crise uma igreja diferente que continua com a essência da adoração. Sabe por que ele fala Pai e não se refere a nós, Trindade? Quem é que sabe a hora da volta? Nem o Filho, nem os anjos, senão o Pai. Voltando para o texto, Jesus primeiro vai tratar o pecado da mulher para falar de adoração. Jesus primeiro trata a alma para falar de comunhão. Pregador, tu está mentindo. O que importa é adorar. Ah, é? Olha para cá. Uma coisa é Deus ouvir, mas quando Ele recebe, o culto é diferente. Vou falar de novo. Uma coisa é Deus te ouvir, mas quando Ele recebe, a tua vida é diferente. A mensagem é diferente. O louvor é diferente. O sorriso é diferente, a essência é diferente, e tem mais, é essa tua adoração que o Pai vai te encontrar no meio da corrupção. Uma hora a trombeta toca, o Pai te acha, e a gente sobe para adorar na glória. Primeiro, trata de pecado, para depois falar de comunhão. Missões é isso. Jesus aponta até o erro. Se tu for homem e mulher suficiente, tu entende que este erro pode ser consertado pelo poder da palavra. Só que ele continua e ele diz: Pai procura os verdadeiros. Se tem o verdadeiro, também tem o falso. Não, aí tu botou um ponto de interrogação na minha mente, guerino. Quer dizer que Deus rejeita a adoração? Rejeita. Conversa, rejeita. É por isso que Jesus diz que o Pai está procurando os verdadeiros. Me prova na Bíblia, eu vou provar. Gênesis capítulo de número 4.
Caim vai cultuar, Abel vai cultuar. Quem é que Deus ouve? Os dois. Quem é que Deus escolhe? Abel. Quem Deus rejeita? Caim. Rejeitou ou não rejeitou? Então conserta teu altar, conserta a tua vida, reata a tua amizade com Ele. Você veio dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero o milagre de Deus, eu quero o poder de Deus. E Deus está falando para você: primeiro levanta teu altar, conserta, para depois me adorar.